Curitiba, ela surgiu lá no século XVII. O Brasil, nessa época, era um país ainda dominado por Portugal, e Portugal não veio para a América para criar um país, ela veio para a América para explorar uma região. E, justamente nisso, o grande desejo e sonho português era o famoso Eldorado, o ouro. E isso explica o surgimento do primeiro vilarejo de Curitiba, quando os faiscadores saíram de Paranaguá, subiram a Serra do Mar em busca de ouro. Por isso que eles se fixaram perto, nas margens dos rios Curitiba. Curitiba era uma cidade muito pobre, que só vai começar a ter um avanço no seu progresso a partir do tropeirismo já no século XIX. Então ela fica praticamente 100 anos com um crescimento muito pequeno do ponto de vista vegetativo da população. Curitiba ela é organizada entre os dois principais rios, Belém e Ivo, e aí escolhido o centro. Por quê? Porque é uma área seca, mas que tivesse facilidade de acesso à água, tanto de um de rio ou de outro. Evidentemente que a cidade foi crescendo, foi desenvolvendo-se, e já por volta da passagem do século XIX para o século XX, Curitiba já tinha em torno de 50 mil habitantes. E evidentemente que isso vai impactar em todas as situações ambientais, tanto no Rio Belém, como no Rio Ivo e nos demais que cortavam. Porque lá no final do século XIX, havia uma corrente de pensamento muito forte na Europa, ligada à questão sanitária e à questão da higienização nas cidades. Curitiba tem uma característica peculiar de que os nossos rios formam, nas suas margens, charques. E os charques, principalmente na época de verão, provocam uma grande quantidade de mosquitos. E isso, do ponto de vista sanitário, para a época, era considerado insalubre. Quando nós falamos de um crescimento urbano, qual que é o grande calcanhar de Aquiles em relação ao rio, seja o Rio Belém, ou seja o Rio Ivo, ou os demais que cortam Curitiba? Saneamento básico e detrito industrial. Não havia uma cultura ambiental de preservação dos rios, não havia esse olhar que o século XXI tem para com os rios. O Rio Belém tem uma particularidade em relação, por exemplo, ao Iguaçu ou Rio Barigui. Ele corre numa região que hoje nós chamamos de nobre em Curitiba. A estratégia dos arquitetos em criar nesses locais reservatórios de água, realmente, isso é fato, que permitiu que diminuísse muito a quantidade de enchentes nessas regiões centrais. A poluição do rio, ele é fruto de décadas de esquecimento. Quando você canaliza um rio, o que você está dizendo para o morador? Que aquilo não tem valor. Por isso que você está escondendo ele. Se você esconde ele, poluir ou não poluir não vai fazer diferença, ele não está cheirando na sua frente mal. Então, isso faz com que grande parte da população do século XX não percebesse o rio como algo integrante da sua vida. Então, aquilo não fazia parte do seu cotidiano. E é isso que nós, enquanto moradores de Curitiba, temos que ficar atentos e tentar buscar isso, ou seja, trazer uma nova ótica para o rio, ou seja, o rio só vai renascer quando a população entender que ele tem que ser um ser vivo, que ele faz parte, é um organismo vivo da cidade. Enquanto a população não tiver isso bem claro, o rio vai continuar sendo um lugar de dejeto. Então, esses detalhes urbanos que fazem a diferença no processo civilizatório. Então, a civilidade se faz quando os direitos são iguais para tanto o morador que está lá na Vila Torres ou na sequência, como o morador aqui que mora uma região nobre do São Lourenço ou nas proximidades do centro cívico. Então, só dessa forma que nós vamos trazer o rio novamente a um processo de vida.